Vamos lá. A presidência da equipe da Juazeirense acaba de falar que ele não participará de... Parabéns a todos, aqueles que são os pais, principalmente aos nossos torcedores. Feliz pelo resultado, sabíamos que o jogo não ia ser fácil, tinha um adversário que ia ter uma estratégia de nos dar bola e se fechar e jogar em transição, tínhamos que ser inteligentes, mas ao mesmo tempo tínhamos que propor o jogo, tínhamos que mostrar para o torcedor que nós queríamos a vitória desde o início. Tivemos bons e maus momentos do jogo, é assim mesmo, né? A Série D é muito equilibrada, muito difícil e cada lance pode ser decisivo, a seu favor e contra também. Mas me agradou muito aquilo que a gente, dentro da nossa proposta, aquilo que os atletas procuraram fazer. Essa classificação foi construída, iniciada na semana passada, um jogo muito difícil e que nós tivemos que sair um pouco das características do nosso elenco para não perder o jogo, para voltar com um resultado positivo. E durante a semana também os trabalhos foram credenciando nós a conquistar a passagem de fase. Então, muito feliz e feliz também pelo torcedor que se fez presente. Não tenho dúvida que na próxima partida a gente vai fazer de tudo para que tenha mais pessoas ainda, né? E mais torcedores que possam vir ao estádio, né? Confiar na equipe. Acho que hoje a gente está conseguindo passar isso, né? Uma alegria e principalmente uma confiança, uma expectativa, mas a gente sabe que faltam 4 jogos ainda para o objetivo principal, aquilo que é o nosso maior objetivo aí do ano, e nós vamos trabalhar bastante para chegar nesse momento. Muito bem, Gerson. Apesar da classificação, boa noite, né? A vitória 2-0, assim como no jogo de ida, né? O primeiro tempo terminou sem gols. E a cada mata-mata, né, fica aquela apreensão vindo da arquibancada, e eu acho que até quem faz parte também, todo o staff do futebol, né? A sua equipe tem um bom nível técnico se comparado com outras, principalmente sobre essa equipe de hoje, e a gente claramente não é desmerecer o adversário, a equipe do América é muito melhor que a Juazeirense, mas isso não sempre reflete em gols. Precisou de novo uma bola parada para abrir os caminhos dessa vitória para o segundo gol. O time também nessa construção de classificação e acesso também tem que aprender um pouquinho mais a jogar jogo do mata, como vocês falam. Como você falou, eu concordo, faço uma leitura bem próxima, né? São jogos dificílimos de se jogar, principalmente quando estão em abertos, e aí se tornam perigosos, né? O torcedor, a gente sabe que sente isso, mas eu vejo um elenco muito maduro, assim, nesse sentido também, de proporcionar poucos momentos para o adversário de superioridade. E eles vão acontecer, né? Porque é natural. Do outro lado também tem uma equipe que estuda o América, que se prepara para jogar, que tem qualidade. Algumas mais, outras menos, né? Eu também concordo que a nossa equipe é uma equipe mais técnica, mas uma proposta defensiva bem organizada também para jogar em transição, como o adversário fez hoje, pode dificultar ainda mais se nós não tivermos uma circulação em velocidade, se nós não tivermos uma troca de corredor, mas entendo que nós tivemos alguns momentos no jogo que conseguimos produzir ofensivamente, com movimentações e algumas finalizações. E a bola parada é um trunfo que nós temos, né? A gente precisa aproveitar, voltamos a fazer um gol de bola parada, mas por mais que o adversário se prepare para isso, a gente tem muita qualidade, tem jogadores que têm um bom posicionamento, e a gente vai aos pouquinhos colocando para aqueles atletas que ainda não têm muita vivência dentro da Série D, de como é a competição, que a gente não pode ficar desatento nem um minuto, porque é muito difícil se construir um resultado, né, tanto dentro como fora de casa. A gente precisa saber jogar o jogo. Agora se inverte as situações, né? Se inverte não. Novamente a gente vai buscar um jogo fora de casa, uma equipe também que é difícil, que sabe jogar nos seus domínios, apesar de ter perdido o jogo, mas os atletas têm assimilado bem alguns ajustes que nós estamos fazendo, algumas cobranças em termos de melhora,
E vejo nós no caminho certo, uma crescente, sim, para jogar jogos decisivos, né? Mas é claro que a gente procura sempre buscar o gol já no primeiro tempo, né? Para poder tranquilizar o torcedor e também tranquilizar a nossa equipe. Peço boa noite, parabéns por mais uma vitória frente ao América. Tomando como gancho a pergunta do colega, hoje os gols saíram do banco de reservas, tá? Dois atletas, primeiro gol do Lucas Rodrigues, segundo gol do Gabriel Lima. Lá no jogo, após a partida contra o 13, foi perguntado sobre o Marquinhos. E você falou que conhecia o Marquinhos e não entendia por que o Marquinhos não estava desenvolvendo aqui no América. De repente, você vem colocando o Marquinhos jogo após jogo, e ele vem mostrando um crescimento. Até que ponto os seus reforços vindo do próprio América estão ajudando essa sua caminhada? Você que ainda está colocando a sua metodologia de trabalho, implantando a sua metodologia de trabalho no Rio. É fundamental. Eu lembro da entrevista, né? O Giba também hoje, né? Fez um jogo bom no primeiro tempo. Havia em 2 jogos atrás sido decisivo aqui, né? Com um gol, uma assistência, com o Campina Grande também, deu o passe para o Emerson no primeiro gol. Então não tinha dúvida que nós, talvez os nossos melhores reforços estavam aqui dentro, né? Eu conhecia bem o Marquinhos e entendo hoje que ele entrou muito bem no jogo, muito bem mesmo, né? Quase que também fez um gol, uma jogada de muita qualidade e repertório, né? Porque aquela finalização dele é de quem conhece, né? De quem tem a consciência do que procurou fazer. E muito feliz de ver um atleta assim crescendo no momento certo da competição. O Salatiel voltando ainda, né? Sem embocadura, sofrendo um pouco, mas brigando dentro das suas características, né? E nós tivemos hoje a situação de o Eliardo nem entrar no jogo, né? Uma proposta, por aquilo que nós entendemos, e o atleta também é um excelente profissional, sabe que é um grande reforço, vai nos ajudar muito ainda na caminhada, mas hoje acabou não tendo a oportunidade, mas tenho certeza que também está preparado. O Lucas Oliveira está preparado, com necessidade para jogar, como o Jonathan, que nós trouxemos, também está preparado. Então, eu acho que o elenco, estou muito satisfeito com o elenco, tanto é que na última semana a gente conversou e entendeu que não precisaria mais buscar reforços, né? Porque com a volta do Salatiel, a chegada do Eliardo, a gente está muito bem servido. Então agora esse grupo, né, conseguir continuar apoiando eles, né, melhorando, potencializando alguns atletas que ainda podem melhorar mais. Acho que o Dudu também vem crescendo aos poucos no jogo, nos jogos, para que a gente possa aí ter uma América cada vez mais forte. Professor Gerson, boa noite, Alisson Barra, CBD Natal. Primeiro, parabenizar pela classificação, mas eu queria saber justamente dessa questão do elenco, no qual você citou. Porque, por exemplo, na partida de hoje, 30 minutos do segundo tempo, 0-0, e a única peça ofensiva que você tinha mexido, você não tinha entrado no Salatiel, no lugar do Giba. E no posto de reserva, você tinha o Eliardo com características parecidas e o Henrique que você não utilizou no jogo. Você optou hoje por deixar, por exemplo, sequer fora da relação do Ítalo, o Tiaguinho, o Romarinho, o Curitiba. É um ataque à posição, o setor do campo onde você precisa mais trabalhar no seu time em relação ofensiva? Sem dúvida, a organização ofensiva ela sempre tem que ser trabalhada e melhorada, né? Como eu falei antes, os adversários estudam, né, conhecem as características do atleta e nós precisamos encontrar soluções, né? Nós temos um elenco aí com muitos atletas bons. Eu coloquei isso na nossa representação, né? Que já no jogo em Juazeiro, muitos bons atletas acabaram nem viajando, né? Mas o grupo é isso, não tem como levar todo mundo. Você citou jogadores como Romarinho, Tiaguinho, Ítalo, né, que são jogadores que já foram titulares, que já têm história no clube e que vem treinando bem. Mas nós também temos o Gabriel Lima, também temos o Henrique, também chegado o Eliardo, a volta do Salatiel. Nós estamos falando aí quase de 10 atacantes, né? E é claro que quando se não tem um número grande de gols, mas eu acho que isso aí ainda é um passo à frente, nós vamos melhorar, nós temos condições para fazer mais gols. A história do jogo hoje, ela estava se desenhando para a gente colocar o Gabriel, então eu tinha chamado ele um pouquinho antes do gol, já para entrar, a gente ia se tornar mais ofensivo, como fizemos o gol, eu esperei um pouco mais, até porque o Dudu que ia sair havia crescido muito no jogo, né, e nós fizemos uma mudança dentro da própria equipe, então levamos o Weber, levamos o Weber e o Souza para os lados do campo, para deixar o Dudu, que estava com uma dinâmica melhor, mais centralizado,
por um período maior, isso conseguiu dar um volume para nós com a chegada do Marquinhos por trás, né? O Arouá também fez um grande jogo. E Henrique é um jogador que me agrada muito, né? Tem muito potencial, acho que é um menino, já falei isso para ele, com um potencial enorme, vai se tornar sem dúvida titular da equipe do América em algum momento, vai buscar clubes maiores também, porque tem um potencial muito grande. Só que hoje a gente entendeu que nós precisávamos de um jogador mais por dentro, como o Dudu, né, para que nós pudéssemos também ter um combate sem a bola, porque e aí Herbert também, que é o goleador do time, né, a gente sempre deixa no limite da parte física para poder ter um jogador que é decisivo dentro do campo a maior parte do tempo. Então acabam sendo poucas opções para a gente tirar, né, mas acredito que o Gabriel Lima também entrou bem. Se o Henrique tivesse entrado dentro da proposta, nós precisávamos de um jogador mais agudo do lado esquerdo no segundo tempo, e o Henrique, pelo que tem me passado, gosta muito de jogar do lado direito, e hoje a gente entendeu que precisava trocar o atleta do lado esquerdo. E esse momento de classificação, questão está vindo na Série B. A gente viu alguns clubes com camisa serem eliminados nessa fase. O São Paulo ganhou com o Manoara, o Herculba conseguiu passar pelo São José, e a gente encarava muito desencarado, o jogo do Aberto contra a Juazeirense, tranquilo, porque o Aberto não tinha perdido ainda como mandante. Como é que você está vendo, em geral, esse nível da Série B em 2025? É uma competição dificílima, extremamente difícil, e que você tem que estar atento a tudo. Nosso próprio adversário, acredito que 99% de vocês davam como certo a classificação da Imperatriz de maneira tranquila, venceu 2-0 fora e acabou tomando, né, o mesmo placar em casa. Então, isso explica muito bem, né, que você não pode relaxar em momento nenhum. A experiência dentro dessa competição me mostrou isso. E é o que a gente vem cobrando dos atletas. Foi uma cobrança que eu acabei fazendo, e logo após o nosso gol nós tivemos uma desatenção no arremesso lateral, que nós não podemos ter numa Série B, que às vezes o adversário vai ter aquele lance só ali e nós temos que vencer o duelo, né? E de maneira nenhuma podemos deixar essa segunda bola dentro da nossa área ser do adversário. Então são correções. Felizmente, né, a gente acabou conseguindo tirar a bola, mas é um lance extremamente perigoso que poderia ter mudado a história do jogo também. Então vejo a Série D muito competitiva, né? Você falou, com muitas equipes de camisa e outras equipes que fizeram boa campanha, a própria Aparecidense, né, disparada, talvez a melhor campanha, estava perdendo ontem até o último lance em casa e iria para os pênaltis também, então não tem moleza para ninguém. E hoje, talvez, o jogo fora de casa, uma equipe bem organizada e com transição, ela se torna muito perigosa, né? E quem está em casa tem que propor o jogo a maior parte do tempo, e se não tiver a tranquilidade, não tiver a consciência de posicionamento sem a bola, o jogo pode se tornar perigoso, porque gera uma impaciência do torcedor, uma ansiedade de você buscar o resultado. Então, são vários aspectos que tem que deixar a equipe, né, com a condição de buscar a classificação. Não é só qualidade técnica, não é só ser melhor ou ser pior, são muitos fatores, principalmente na Série D, que interferem numa classificação ou não. Jensen, boa noite. Bom dia, Universidade do Esporte. A força do América na Arena da Gente está provada, a equipe está invicta até agora, e a Arena até é uma exceção, muitas vezes, dentro da competição por conta da qualidade do gramado. O América está se dando muito bem com isso. Queria saber, até vislumbrando esse próximo jogo contra o Imperatriz. O América, na semana passada, teve um gramado difícil contra o Juazeirense, terá também no próximo mata-mata um gramado difícil. Como essa preparação para jogar fora de casa, para além do ambiente, para enfrentar gramados complicados? Você tem que mudar um pouco, às vezes, o estilo de jogo da equipe, tentar deixar a partida um pouco mais segura, se arriscar menos, porque sabe que essa questão pode igualar uma equipe que é mais técnica para outra que não seja tanto. Como é essa preparação para jogar realmente um jogo fora de casa nessas condições? Não, realmente, como foi na partida contra o Juazeirense, né, é um jogo diferente. Você falou, nosso gramado de Copa do Mundo, grama espetacular, um jogo rápido, e os adversários em alguns momentos sentem essa velocidade, né, porque não estão habituados a isso, diferente, né, de nós que já estamos habituados a jogar. E dentro da Série D, essas também são adversidades que você tem que se adaptar o quanto antes. É o que eu falei em Juazeiro, nós não vamos em momento nenhum deixar de propor o jogo, de buscar a vitória, independente do local. Agora,
Se a gente tiver com dificuldade, se a gente estiver não conseguindo fazer a nossa dinâmica de jogo, nós temos que se adaptar o mais rápido possível ao que o jogo se oferece. Então, isso aconteceu lá, né? De às vezes a bola está mais viva, ser um jogo mais de segunda bola, de ser um jogo mais de ligação direta. Então, é um dos aspectos que eu também procuro passar para os atletas, de entender o quanto a partida, o que a partida está te pedindo. Né? Se o jogo está de contato, não adianta a gente querer ficar com a bola circulando num gramado que não é o melhor. E também o inverso. Se o campo oferece condições, a gente tem que tentar imprimir o nosso ritmo, aquilo que a gente tem de proposta, de qualidade, né? Que todos aqui sabem do perfil do elenco. É um elenco de muita técnica, né? De muita qualidade, isso é inegável. E agora a gente está conseguindo, no meu entendimento, tornar essa equipe um pouquinho mais competitiva, um pouquinho mais com a cara da Série D, para que nós possamos aí evoluir, buscar, que é o que todos queremos aí, que daqui a 4 jogos a gente possa estar classificado na Série C. Thaís Santos, a palavra. Obrigado, Jess. Valeu, pessoal. Boa noite a todos aí. Tirando aqui. Encerrada a